A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos aprender sobre o tema mordomia na adoração. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, seu joinha, seu comentário, ajude a gente a chegar mais longe, pega essa videoaula, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, abençoe o nosso ministério, lembrando a você também que a gente está deixando disponível aí o material em PDF ou PowerPoint, para você clicar e baixar à vontade se você desejar utilizar esse material na sua igreja. Tá aí em um comentário, no link na descrição, disponível para você. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos. Nós vamos compreender sobre a mordomia na adoração. Nesse trimestre estamos estudando sobre mordomia cristã. Agora o nosso foco é observar o nosso papel como adoradores do Senhor Jesus. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. É claro que iniciando a sua lição você precisa iniciar pelo texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Lembre-se também que a sua lição de hoje possui aí 3 objetivos específicos. Dá uma olhadinha para você não fugir do assunto da sua ministração. E observe que a sua lição possui 3 pontos. Dica básica: apresente o tema, ponto a ponto da lição e ministre a palavra de Deus. Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O que é adoração? Esse é o primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos adultos. A palavra adoração vem do latim, que é transliterada para a gente de uma maneira bem clara, num sentido bíblico, num sentido até mesmo para a gente poder entender de uma forma específica, conforme a palavra de Deus. Adoração é a veneração do homem a Deus ou a alguma divindade. É claro que a gente está observando muito bem isso à luz da palavra de Deus. O nosso primeiro ponto da nossa lição possui alguns subtópicos que nós vamos desenvolver de uma forma clara para que você possa entender e passar para os seus alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: a adoração no Antigo Testamento. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 1 da nossa lição. Ele vai trabalhar o sentido de adoração no Antigo Testamento, que traz para a gente aquela ideia de se prostrar ou prostrar-se, adorando a Deus. É o mesmo sentido também de se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso e levantar o seu clamor ou a sua adoração. No Antigo Testamento, essa ideia já aparece mais de 100 vezes. Você percebe que no Antigo Testamento a adoração é constante. Até mesmo porque no Antigo Testamento você encontra ali uma cartilha para o povo hebreu aprender como adorar ao Deus vivo. Essa cartilha está presente aí nos primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, especialmente no Êxodo e também em Levítico. Levítico, você percebe aí, como nós já estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical, a cartilha da adoração. A maneira como o povo hebreu deveria adorar, a maneira como os levitas deveriam erguer o seu culto, adorar a Deus, apresentar ao Senhor os sacrifícios, era uma maneira de adoração no Antigo Testamento. Só que a ideia que estamos trabalhando aqui na Escola Bíblica Dominical é a adoração voltada para o Senhor. Como essa adoração pode ser apresentada em forma de mordomia cristã? O Antigo Testamento revela para a gente que nós precisamos adorar a Deus de todo o nosso coração. 2 Reis, capítulo 10, versículo 18 ao 23. A ideia de adoração no Antigo Testamento pode ser também transmitida nesse contexto de trabalhar, de servir, de colocar a sua vida em
culto diante do Senhor. E a ideia da antiga aliança era exatamente demonstrar que Deus também tinha um pacto com os israelitas. Deus tinha um pacto com os seus servos. Isso quer dizer que, na ideia de mordomia cristã, voltada para o foco de adoração, Deus tem uma aliança com os adoradores da antiga aliança, do Antigo Testamento. Deus tem uma aliança com o povo hebreu. Deus tinha uma aliança com Moisés, Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança com Isaac, com Jacó e com os profetas bíblicos. Essa aliança era demonstrada também em adoração e serviço, louvor e gratidão a Deus. É claro que essa aliança era a demonstração do Deus vivo. Quando você lê a palavra de Deus e você encontra, por exemplo, o profeta Elias no Antigo Testamento, ele desafia os profetas de Baal e Azera. Ambos, em desafio, adoraram. Elias adora ao Deus vivo. Os profetas de Baal adoram a Baal. Mas você percebe que a aliança apresentada na adoração do Antigo Testamento era real. Deus tinha uma aliança com Elias e Deus responde à oração de Elias por intermédio do fogo. Capítulo 18 de 1 Reis, você vai encontrar essa passagem bíblica, esse desafio que estamos descrevendo para você. E a resposta do Deus vivo à adoração de um servo, de um profeta que servia-o em coração, alma e espírito. Vamos avançar um pouco mais? Vamos agora para o segundo subtópico, que vai voltar o nosso olhar sobre a adoração agora na Nova Aliança. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, esse é o nosso segundo subtópico, a adoração traz a ideia de prostrar-se, de venerar a Deus, de adorar ao Criador, de exaltar o seu nome. Isso aparece diversas vezes no Novo Testamento. E essa ideia está ligada em prestar reverência a alguém, em prestar também a homenagem a alguém. E no Novo Testamento, essa reverência, essa adoração, esse prostrar-se é descrito de uma maneira espetacular pelos irmãos da igreja primitiva e pela própria igreja em Atos dos Apóstolos. Quando a igreja estava orando, Deus respondia de maneira espetacular à adoração dos seus servos. Você percebe em Atos 1:4, você encontra o povo de Deus, você percebe em Atos 1:14, onde o povo de Deus estava reunido em oração. Você encontra também em Atos capítulo 2, quando Deus responde à oração do povo, à adoração do povo, com fogo por intermédio do Espírito Santo, com novas línguas. Você encontra também em Atos capítulo 3, onde os líderes da igreja primitiva, foram ao templo chamado Formosa para adorar a Deus e orar, tirar um período de adoração e oração, e Deus responde com um milagre através da vida deles, e você percebe que a igreja em todo o tempo estava voltada para a adoração e oração. Quando a igreja é perseguida, eles oram e adoram. Você encontra em Atos capítulo 16, Paulo e Silas adorando ao Senhor no meio da tribulação, no meio da perseguição, prostrados, louvando, prestando homenagem a Deus. Na Nova Aliança, a adoração é algo real, é algo voltado para o Senhor. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, já em Mateus capítulo 2, versículo 2 e 11, você encontra os reis magos adorando a Jesus, prestando então a homenagem, a adoração ao Messias. Essa adoração é prestada ao Senhor. Nós, como mordomos de Cristo, adoramos ao Deus vivo, adoramos a Jesus e adoramos o Espírito Santo. Ambos fazem parte da Trindade. Ambos são o Pai. Ele exalta o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Ambos se unem de uma forma que nós entendemos que a adoração deve ser apresentada para eles.
O terceiro subtópico também apresenta outras palavras gregas que trazem um sentido de adoração. Por exemplo, existe uma palavra grega que traz o sentido de serviço. Então, adorar a Deus também é servir. Adorar a Deus é servir a Deus e servir a igreja. Isso é fantástico. Vamos observar alguns relatos bíblicos. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Vale a pena ler essa passagem com seus alunos em sala de aula. Hebreus capítulo 9, versículo 9, onde nós encontramos mais uma vez essa ideia de adoração e serviço. Hebreus capítulo 13, versículo 10. Faça essas leituras com os seus alunos. Você vai perceber que a adoração, além de prestar uma homenagem, também é servir a Deus, é adorar ao Senhor em serviço. Isso também faz parte da nossa mordomia cristã. Outra palavra que encontramos também traz a ideia de liturgia. A ideia de liturgia na adoração é prestar serviço em favor do outro. Ou seja, a liturgia na nova aliança, no sentido de mordomia cristã, da adoração, é a condução da forma de adoração. É como nós nos comportamos em adoração. Então a liturgia ela faz parte. Como você ora, como você louva, lê a palavra, isso se encaixa na mordomia, no sentido de adoração do cristão ao Senhor. Gente, eu espero que Deus em Cristo esteja falando com você através dessa videoaula. Vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: como adorar a Deus. Esse é o segundo ponto da nossa lição. No primeiro, nós percebemos só alguns sentidos da palavra adoração, tanto no Antigo como no Novo. Existem vários. Mas agora, no segundo ponto, nós vamos perceber como adorar a Deus. Como o cristão deve adorar a Deus em mordomia. Isso é importante para a gente poder estar apresentando isso em sala de aula para os nossos alunos, tá bom? Olha, lembrando a você que a gente está disponibilizando material em PDF ou PowerPoint, como você desejar. Tá aí no link na descrição ou em comentário abaixo desse vídeo. É só você clicar no link azul e baixar à vontade, tá bom? O primeiro subtópico aqui do ponto número 2 vai falar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Primeiro, em espírito e em verdade. A adoração, ela passa por isso. A adoração a Deus precisa passar pelo nosso coração, em espírito e em verdade. Não dá para adorar a Deus de forma mentirosa. Não dá para adorar a Deus com engano. Nós precisamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Quando você observa, por exemplo, a passagem bíblica de João capítulo 4, onde nós encontramos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando você percebe, por exemplo, capítulo 4, versículo 9, quando ela reconhece que Jesus é um profeta, você entende muito bem que a partir de agora o diálogo muda. E Cristo agora começa a apresentar àquela mulher uma perspectiva sobre a verdadeira adoração. E a gente vai observar isso aqui no primeiro subtópico do ponto número 2 da nossa lição. E nós vamos dividir isso em alguns subpontos com você. O primeiro é onde adorar a Deus. Aquele diálogo do capítulo 4 revela isso pra gente. Onde nós devemos adorar a Deus? Essa pergunta é importante. Qual é o lugar? Como nós podemos exaltar a Deus? Será que é na igreja? Será que é no monte? Será que é no trabalho? Será que é na escola? Será que é em casa? Onde nós podemos adorar a Deus? A perspectiva desse diálogo é importante. É importante porque ela revela pra gente que Cristo agora começa a trabalhar com aquela mulher esse assunto. Aquela mulher entendia que a adoração deveria ser apresentada ou em Jerusalém ou em Samaria. Naquela época a adoração era geográfica. O povo hebreu e os samaritanos adoravam voltados para o templo, presos geograficamente. Isso é tão real que no Antigo Testamento você percebe o profeta Daniel orando 3 vezes ao dia. Isso a gente sabe pela revelação bíblica, com as janelas voltadas para Jerusalém, porque em Jerusalém se localizava o templo. Então, no Antigo Testamento, naquele período dos dias de Jesus, a adoração
ainda era voltada de forma geográfica. Porém, nesse diálogo com a mulher samaritana, capítulo 4, versículo 23 e 24, Cristo agora começa a mostrar para aquela mulher que a adoração não é mais geográfica. A gente precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso quer dizer que você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Não precisa mais adorar a Deus somente em Jerusalém ou em Samaria, como aquela mulher estava perguntando para Jesus. Você pode estar adorando a Deus no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na igreja, na faculdade, em tudo que você estiver fazendo, você também pode estar adorando a Deus. Então, a adoração dessa perspectiva geográfica, aqui ela se expande, porque o adorador é você e não o local. O local se torna um local de adoração quando você volta o seu coração e espírito em verdade para Deus. Sabendo disso, vamos avançar para esse segundo argumento que vamos trabalhar aqui ainda no primeiro subtópico. Segundo, com a atitude de adorador. Versículo 24. A gente precisa adorar a Deus com a atitude de adorador. Jesus agora está alertando aquela mulher e demonstrando para ela que a adoração poderia agora ser feita não somente em Jerusalém ou Samaria, mas em todo lugar, porém a adoração deveria ser feita com atitude de adorador. Isso quer dizer que com a mesma reverência que você exalta a Deus no templo, você também pode exaltar a Deus na tua casa, ligados no céu, no teu trabalho, com a tua família. Essa perspectiva demonstra para a gente que a adoração ela se expande, ela aumenta o território. A adoração ela é ligada quando nós estamos voltando o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma para Deus. O segundo subtópico aqui do ponto número 2 fala que o culto tem que ser racional. Além de ser um culto que exalte a Deus, eu não posso perder os sentidos na maneira da minha adoração. É racional, gente. Você adora e sabe por que está adorando. Você exalta e sabe por que você exalta, porque há verdades bíblicas que fundamentam a sua adoração. Você não perde os sentidos, muito pelo contrário, mas você adora a Deus, mesmo sendo pentecostal, cheio do poder, cheio da graça, sabendo que está adorando a Deus e sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus em verdade, em teu coração, na tua alma e no teu espírito. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo escreveu aos irmãos daquela igreja, da igreja de Roma, falando que essa adoração, ela é real, ela é transformadora, ela é racional, ela é tão racional que influencia as outras pessoas. Isso quer dizer que quando você adora, você não pode causar espanto no outro, muito pelo contrário, mas você deve causar o desejo do outro em adorar a Deus. Isso quer dizer que quando você adora em línguas, as pessoas também passam a ter esse desejo, porque é um dom, é uma bênção que Deus te deu no momento da adoração. E isso deve despertar no outro esse desejo racional de todo o coração de querer servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Paulo escrevendo para aquela igreja, ele traz essa ideia que a adoração agora ela está fundamentada no coração do cristão, na vida do cristão. O cristão agora passa a ser um templo. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz que agora não há mais prisão geográfica, mas você agora é um adorador. Quando Paulo escreve para os irmãos da igreja de Corinto, ele agora está dizendo, você é um templo. Você adora a Deus, você exalta a Deus, reverencia ao Senhor, você glorifica ao Senhor com a tua vida. E esse objetivo da adoração é tão real que ele demonstra pra gente que a gente pode experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você em nome do Senhor Jesus. Vamos para o terceiro e último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre 3 argumentos de uma maneira assim espetacular para a gente entender sobre essa mordomia na adoração. Gestos e atitudes na adoração.
Como a gente pode adorar a Deus? Vamos descrever isso em 3 subtópicos aqui para você. O primeiro vai demonstrar para a gente algo que é interessante. A gente deve adorar a Deus, em primeiro lugar, de joelhos. Você vai perceber muito bem que a adoração, ela passa por isso. Como a gente pode adorar a Deus? Se prostrando, ajoelhando. É uma forma de honrar o Senhor, de prestar o nosso culto. Também está ligado a uma liturgia. Mas essa adoração deve ser voltada de todo o coração. Então, se você se ajoelha, é porque você está quebrantando o seu coração ao Deus vivo, está voltando o seu olhar para o Deus vivo e reconhecendo que Ele é o Senhor. O cristão tem um diferencial. Ele permanece de pé contra as astutas ciladas do inimigo, contra a investida de Satanás, contra a investida desse mundo. Mas diante do Deus vivo, nós nos prostramos e ajoelhamos, porque é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que nos deixa de pé diante do mundo mal. 1 Reis, capítulo 8, versículo 54, na inauguração do templo, o rei Salomão, ele se ajoelhou, se prostrou diante do Deus vivo e apresentou a sua oração ao Deus vivo. Aquela oração que mexe com a gente. Então, a maneira que nós devemos adorar a Deus, uma das é de joelhos. É importante a gente destacar isso, é importante a gente resgatar esse valor, apresentar que isso também faz parte da mordomia cristã para os nossos alunos. Estamos vivendo em dias em que as pessoas não estão mais se ajoelhando. Nós precisamos voltar para esses princípios que são bíblicos e nos orientam a crescer em Cristo. Observe o texto bíblico de Mateus 26, 39. O próprio Jesus, adorando a Deus, se ajoelhou. Jesus nos ensinou que esse é o método de adoração. É o método que faz parte da nossa mordomia. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, ele adorou ao Pai de joelhos. Sabendo disso, vamos avançar então para o segundo subtópico da nossa lição, do ponto número 2, que vai continuar nos ensinando como adorar. Agora, sobre uma perspectiva. O segundo subtópico demonstra para a gente deve louvar e adorar a Deus, glorificando ao Senhor com os louvores. Outra maneira que você pode estar adorando a Deus é através do louvor, é através do canto, é através da música, dos hinos. É importante a gente entender isso e é muito legal você trabalhar isso em sala de aula com os seus alunos. Como a gente precisa valorizar louvores que exaltem não ao homem. Hoje em dia a gente está percebendo muita gente cantando músicas voltadas para o ser humano. A teologia voltada para o homem. Não é isso que nós devemos apresentar em sala de aula. Devemos demonstrar que o verdadeiro louvor, o verdadeiro canto, a verdadeira adoração passa por isso, mas ela apresenta o louvor a Deus. Não é o homem sendo reconhecido diante das lutas, mas é Deus sendo exaltado pela vida do homem diante das provações. É Deus que merece glória, é Deus que merece todo o louvor. Observe o que a Bíblia diz pra gente. Em 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 5 e 6, você encontra uma atitude de Davi. Davi manda selecionar 4.000 homens que pudessem se revezar em turnos para em todo o tempo estar adorando ao Senhor e louvando a Deus. A gente sabe que Davi, ele também, além de ser um guerreiro, era um poeta e um adorador. E adorava ao Senhor com canções. E você percebe esse desejo dele de sempre estar adorando a Deus com hinos, com canções que exaltem ao Senhor os grandes feitos que Deus fez. Colossenses capítulo 3, versículo 16, você encontra já no Novo Testamento o apóstolo Paulo, trazendo uma orientação de liturgia, de adoração para a igreja, mas ele também destaca que a gente deve louvar o Senhor com salmos, com hinos espirituais. Então você percebe que faz parte da mordomia da adoração, faz parte do louvor do cristão, o hino, a adoração, cantar a Deus. Aquele que está feliz
cante. A Bíblia traz essa ideia de louvor e adoração. Os hinos devem ser apresentados de uma maneira que coloquem Deus em primeiro lugar. Aqui nós aprendemos uma perspectiva muito interessante. Como nós precisamos resgatar valores. E que valores são esses? Hinos que exaltem a Deus de todo o coração e não ao homem. Eu, particularmente, gosto de ouvir aqueles hinos antigos, aqueles hinos que foram feitos não para ganhar dinheiro, mas foram feitos para adorar a Deus, como mexe com a gente. Eu não sei se você já percebeu, mas quando esses hinos são cantados, por exemplo, como harpa cristã, hinos mais antigos no culto, a atmosfera muda, porque a gente está adorando a Deus. Esse é o nosso foco. O nosso foco deve ser voltado para a adoração. Isso é mordomia cristã. E o terceiro e último subtópico aqui dessa lição demonstra para a gente que a gente deve glorificar a Deus. O cristão precisa glorificar ao Senhor. É tão gostoso chegar na igreja e glorificar a Deus. Como é gostoso ouvir aqueles irmãos glorificando ao Senhor. Isso faz parte da nossa adoração. Nós que somos pentecostais, exaltamos a Deus com a nossa voz, com o nosso corpo, com a nossa alma e também com glória. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está escrito que nós devemos adorar a Deus, glorificando ao Senhor com todo o nosso ser, por inteiro, por completo. Faça essa leitura com seus alunos em sala de aula. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Nós devemos adorar a Deus glorificando o Senhor com o nosso corpo, com o nosso ser. Então, o nosso corpo glorifica os nossos gestos, a nossa adoração exalta ao Senhor. Aqui a gente precisa entender que nós adoramos a Deus em tudo que fazemos. Salmo 50, versículo 14. Você percebe o salmista adorando a Deus com todos os seus votos. Então a adoração, ela está interligada com a sua vida, com aquilo que você faz, com aquilo que você demonstra para Deus. Isso faz parte também da sua mordomia cristã. Salmo 50, 23, é um privilégio glorificar o Senhor. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você. Hoje nós aprendemos sobre mordomia cristã na adoração. Sobre o que é adoração, como a gente pode estar adorando ao Senhor, de que maneira a Bíblia trabalha essa adoração. E para fechar, você adora ao Senhor Jesus em tudo que você faz. Que Deus em Cristo possa abençoar você. Que você seja um adorador na tua casa, com a tua família, no teu trabalho, no teu escritório, por onde você for. Não se esqueça, você sempre está adorando a Deus. Lembrando a você que eu já estou deixando disponível a próxima aula. Um grande abraço, gente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. E até mais, se Deus quiser.